A gente do Olga Benário, Movimento de Mulheres Olga Benário, a gente tem muito esse olhar de como ocupar todos os espaços com as mulheres, assim. Qual é o nosso espaço na sociedade? Quando a gente, em 2016, a gente ocupou, aqui bem pertinho, inclusive, na Guaicurus, a Casa de Referência da Mulher Tina Martins, a gente justamente queria levantar essa discussão de como que o Estado, como que a sociedade olha para essa pauta, como que o Estado cuida dessas mulheres que estão na sociedade. Então, a gente foi fazendo essa discussão, na época, em 2016, a gente ocupou bem no 8 de março, uma data muito simbólica. Então, a sociedade, a cidade toda começou a se envolver muito e a fortalecer muito a nossa causa, assim, o nosso trabalho. Foi fundamental essa participação. E o trabalho todo, sua grande maioria, foram mulheres, né, que construíram. Então, mostra aí a nossa força e que a gente realmente é capaz de fazer tudo. A gente só precisa de estar organizada, da gente estar junta, porque quando a gente fez o bloco Clandestinas, que saiu em 2017, foi uma experiência maravilhosa, né? Porque a gente lançou a campanha de Carnaval Sem Assédio aqui em BH, e aí de repente vários outros movimentos, várias outras mulheres começaram a também levantar essa campanha, e a gente traz essa discussão, né? Porque a sociedade machista, com a concepção de que as mulheres devem estar dentro de casa, as mulheres devem estar com o seu tempo totalmente voltado a cuidar do lar, do ambiente doméstico, a sociedade não está preparada para as mulheres estarem nas ruas. Então, por isso que a gente vê tantos casos de violência, de assédio sexual, de assédio moral nos ambientes públicos, porque ele sempre foi feito para homens. Então, quando a gente insere no mercado de trabalho, nas universidades, no carnaval, nas movimentações populares nas ruas, a gente se depara com uma série de problemas. E isso não é porque a mulher está lá, é justamente porque as pessoas não estão preparadas para nos ver nesse espaço. Então, eu acho que o nosso lugar de mulheres que ocupam a cidade é justamente discutir o nosso papel e o nosso espaço, de como que as pessoas precisam respeitar o nosso espaço e que a gente existe. Não tem como, de repente, as mulheres sumiram, né? Então, a gente tem muito esse caráter, né? Nosso trabalho do Olga, ele é voltado a todo tempo com as mulheres das ocupações urbanas. Inclusive, esse ano a gente fez um carnaval maravilhoso, que percorreu várias ocupações lá no Barreiro, com o bloco Filhos de Tchatcha. E foi muito legal, assim, porque a gente mostrou que, inclusive, o espaço do entretenimento, ele pode ser feito fora da Contorno, ele pode ser curtido, ele pode ser aproveitado por outras pessoas que não têm uma rotina, por exemplo, de vir todos os dias para o centro para dar algum rolê, ou que não seja só para trabalhar, né? Porque é isso muito que acontece. Quando você ocupa um espaço em que sempre foi seu, que ninguém nunca contestou, isso incomoda quando outras pessoas chegam para também usufruir desse espaço. Então, de fato, não é um processo fácil e não é um processo que vai ser feito de um dia para o outro. Então, eu acredito que é um processo de reeducação. Os homens, eles precisam realmente se reeducar em relação a como o tratamento das mulheres e como realmente dividir as suas responsabilidades e os seus espaços na cidade. E a gente vai fazendo isso ao longo dos nossos dias, né? Porque esses homens são os nossos pais, são os nossos namorados, são os nossos amigos, são os nossos familiares. Não tem muito por onde correr. Então, eu acho que nós mulheres que temos condições, né? Porque eu acho também muito complicado exigir que todas as mulheres tenham essa paciência e tenham essa disponibilidade para participar desse processo reeducativo. Mas as que estão, eu acho importante porque, inclusive, acho que isso faz parte da tão sororidade que a gente fala, né? Porque as mulheres, elas se relacionam com homens, de alguma forma. E a gente precisa pensar nessas mulheres também. Então, se às vezes uma companheira, uma amiga, alguém próximo da gente, às vezes ela não dá conta sozinha de fazer esse processo. E ela quer estar, talvez, com determinada pessoa. Então, como que a gente ajuda nesse processo? Então, a gente que tem condições mais reais de fazer isso, a gente tem que se propor a fazer. Porque se a gente acredita que a sociedade ela pode se transformar e ser um pouco mais igualitária para todos, a gente precisa fazer esse trabalho, porque senão
a gente perde, né? A gente só vai cedendo e se retirando dos espaços, enquanto os que já estiveram aí o tempo todo continuam sem nenhum tipo de incômodo. As discussões, elas precisam ser feitas com gente. Às vezes a gente levanta tantas pautas importantes que ficam às vezes só no meio, por exemplo, da internet, das redes sociais. Então, quando a gente traz ela para a realidade, é muito importante. E é mais importante ainda quando a gente conseguir abarcar várias pessoas, né? Quanto mais gente, melhor para agregar no rolê.